Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Como vocês estão? Como estamos aí nesse período de isolamento social, né? Nós todos sabemos que é um período muito importante para resguardar a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, dos nossos pais, né? Cuidar dos nossos idosos. É um momento muito importante para nós cuidarmos da nossa vida como um todo, né? Dos nossos amigos, dos nossos parentes, das pessoas que nós amamos, né? Então, a gente tem sim que nos preocuparmos, nós temos sim que zelarmos pela saúde dessas pessoas, porque isso é extremamente importante, não é mesmo? Vamos manter a saúde dos nossos bem resguardada, bem resguardada. Muito pertinho, né? Vamos chegar um pouquinho mais para trás, ficar melhor. Pois bem, pessoal, primeira coisa que eu quero falar que eu tô com saudade de vocês, saudade de ir pra sala de aula. Alguns dias já que a gente não se vê, né? Mas eu tô sentindo bastante saudade de vocês, viu? Com certeza, muito em breve nós vamos voltar pra sala de aula, vamos voltar à nossa rotina normal, né? Nos vermos, nos encontrarmos, conversarmos, podermos nos cumprimentar, nos abraçar, não é? Depois que passar essa medida de contenção, que é extremamente importante, nós vamos sim sairmos vitoriosos na luta contra esse vírus, não é isso? Mas vamos lá, vamos falar hoje um pouquinho, continuando a nossa disciplina. Vamos continuar a nossa disciplina e hoje a gente vai falar um pouquinho dos segurados especiais, tá? Minto, nós vamos falar dos tipos de segurados. Vejam só, eu tô pensando aqui nos segurados especiais porque eu tenho uma fala importante para falar sobre eles, mas nós vamos falar dos segurados, dos tipos de segurados que a lei traz, a lei vem já estabelecendo, correto? Esse vídeo está sendo gravado com o intuito de auxiliá-los aí no estudo em casa, tá? Já que nós estamos no isolamento social, de auxiliá-las nesse momento, para que vocês compreendam exatamente o que a legislação está nos traduzindo, para que vocês compreendam, tenham uma facilidade na leitura. Eu já quero deixar aqui claro que é para vocês lerem o capítulo, tá? Eu vou deixar especificado lá no portal o capítulo que é para vocês lerem do livro, daquele livro de PDF, em PDF que eu já havia disponibilizado a vocês. Leiam o livro, tá bom? Leiam o livro, leiam o capítulo, que eu vou deixar expresso, estabelecido para a aula dessa semana. E aí vamos fazendo uma correlação com esse videozinho em relação aos temas lá. E qualquer dúvida, vocês têm meu e-mail, né? neusimar.magalhães@anhanguera.com, é o e-mail da professora. E vocês têm também, a maioria de vocês tem meu telefone, os líderes têm meu telefone. Podem me mandar as dúvidas em relação à matéria, que eu vou retornando, vou acompanhando-os para que a gente sinta o menos possível, né, o impacto dessa ausência de aulas, né, dessa ausência em sala de aula, correto? Vamos fazer a nossa parte em casa. Então vamos lá, vamos falar quem são os segurados da Previdência Social. A lei estabelece que os segurados da Previdência Social, do regime geral de Previdência Social, eles estão previstos na legislação, lá no artigo 12 da Lei 8.212 de 91, tá? A lei de custeio, e também está previsto no artigo 11 da Lei 8.213 de 91, que é a lei de benefício. Os dois artigos, eles vêm especificando quem são as pessoas que são seguradas da Previdência Social. Ou melhor, quem são os contribuintes da Previdência Social, né? Quais são as pessoas, as atividades que elas desenvolvem, as pessoas físicas e as atividades laborativas que essas pessoas desenvolvem, que as qualificam como segurados da Previdência Social. Correto? A primeira coisa é estabelecer que a lei traz dois tipos de contribuintes de segurados, que são os segurados obrigatórios e os segurados facultativos. Vamos começar pelos segurados obrigatórios, tá? Os segurados obrigatórios são todas aquelas pessoas físicas, que desenvolvem atividade laborativa remunerada lícita. Correto? Então, se você desenvolve uma atividade laborativa remunerada, seja ela efetiva ou eventual, urbana ou rural, com ou sem vínculo empregatício, essa pessoa é segurada da Previdência Social, é um segurado obrigatório da Previdência Social,
correto? Não tem a possibilidade de se excusar do pagamento da parcela da Previdência Social, porque a lei já vem tratando, dizendo que essa pessoa é um segurado obrigatório. Sendo um segurado obrigatório, ela não tem escolha, ela tem que fazer as contribuições devidas para o regime geral de previdência social, para que no momento em que ela precise de que ela sofra uma contingência, ela tenha cobertura. O que é contingência mesmo, professora? Contingência são todas aquelas causas que a lei já vem estabelecendo como causas pré-estabelecidas de cobertura previdenciária, tá? Incapacidade, morte, desemprego involuntário, gestação. Lembram-se? Já falamos em outros momentos em sala de aula. E a lei vem fazendo essa remessa. A lei vem relatando isso, fazendo remessa a essas contingências para ter cobertura previdenciária. Então, vamos lá. Outra coisa importante, essa cobertura previdenciária em relação às contingências. E existe também uma classe de pessoas, tá, que não trabalham na iniciativa privada e que podem ser contribuintes obrigatórios também, segurados obrigatórios do regime geral de previdência social. Quem são essas pessoas? São aqueles segurados que são filiados ao regime jurídico público estatutário, ou seja, aquelas pessoas que são concursadas e aquela pessoa que está desenvolvendo atividade laborativa remunerada lícita naquele ente público, não tem, tá? Aquele ente público não tem cobertura previdenciária, não tem um regime próprio de previdência social. Esse ente público, esse trabalhador que está exercendo atividade remunerada lícita, atividade laborativa remunerada lícita, ele fica vinculado ao regime geral de previdência social. Então, ele se torna também um segurado obrigatório, ainda que ele esteja vinculado a um ente público e não a iniciativa privada, ok? É uma exceção, claro, à regra, porque toda pessoa que desenvolve atividade remunerada, ela tem cobertura previdenciária, né? Ela tem o dever de contribuir e o direito de utilizar no momento da contingência. Então, ele se enquadra como um contribuinte obrigatório também, tá bom? Um fator importante é que não importa a nacionalidade da pessoa, residente e domiciliado no Brasil, essa pessoa, ela fica obrigatoriamente filiada, então, tem uma contribuição, uma filiação obrigatória no regime geral de previdência social do Brasil, tá bom? Desde que todo o trabalho, seja o estrangeiro, desenvolva o trabalho no Brasil, no território nacional, ou em repartições públicas, ele também, repartições diplomáticas brasileiras, não são repartições públicas, tá? Repartições diplomáticas brasileiras, essa pessoa também fica afiliada ao regime geral de previdência social, ok? Essa é a regra, né? Via de regra. Então, não importa a nacionalidade da pessoa para filiação no regime geral de previdência social, correto? Tô com uma colinha aqui das coisas que eu não posso deixar de falar para vocês, coisas que são imprescindíveis. Mas então, vamos lá. Quem são os outros segurados obrigatórios, né? Quem são essa classe de pessoas denominadas segurados obrigatórios? São os empregados domésticos, os contribuintes individuais, tá? Eu vou falar aqui quem são os contribuintes individuais e os trabalhadores avulsos e o segurado especial também, tá? Quem são os contribuintes individuais? Vamos lá, que essa parte é bem importante. Muitas pessoas acham que não precisam contribuir porque não são empregados, mas a lei vem estabelecendo que não somente os empregados, aquele com vínculo empregatício formal que eu estou tratando, eu estou me remetendo, não são somente essas pessoas que são contribuintes segurados da Previdência, segurados obrigatórios. Os contribuintes individuais são uma classe de pessoas que a lei já vem estabelecendo lá expressamente no artigo 12 da 8.212 e no artigo 11 da 8.213. A lei vem estabelecendo a obrigatoriedade dessas pessoas em fazer contribuição previdenciária, correto? Então, todas as pessoas precisam ser vinculadas ao regime geral. Todas as pessoas que exercem atividade laborativa na iniciativa privada de forma remunerada e lícita, correto? Então, contribuinte individual, o empresário, o trabalhador autônomo e aquelas pessoas que são equiparadas ao autônomo, como, por exemplo, o ministro de confissão religiosa,
tá bom? O ministro de confissão religiosa, ele não é, desculpa, na legislação, ele não é, um trabalhador autônomo, mas ele é equiparado a trabalhador autônomo. E ele é equiparado a trabalhador autônomo, sendo assim, a lei já traz essa equiparação. Como ele é equiparado a trabalhador autônomo, ele fica obrigado a fazer as suas contribuições previdenciárias por ser um ministro de confissão religiosa, né? Um contribuinte individual. Eu tossi, gente, eu tô gripada, minha garganta tá inflamada, tossi e aí eu tô limpando aqui a minha tosse, porque tossi na mão ao invés de tossir aqui no cotovelo, como tá sendo orientado, né? Mas tô num quarto fechado, não se preocupem. Vamos lá. Além disso, os empregados de organismos internacionais que não estiverem vinculados a nenhum regime de previdência social, estes também são considerados regimes, trabalhadores autônomos, equiparados autônomos, na verdade, tá? E eles são contribuintes individuais, ou seja, segurados obrigatórios, tá bem? Em relação aos segurados obrigatórios, um apontamento muito especial para o segurado especial, tá? O segurado especial é o trabalhador rural, é aquela pessoa que trabalha na zona rural, desenvolvendo atividades estritamente rurais, tá bem? Seja ele na forma de economia familiar, seja a atividade na forma de economia familiar ou de forma individualizada. Essa pessoa, ela é um segurado também considerado um segurado obrigatório da Previdência Social. E aí você vai me indagar, mas professora, essas pessoas pagam a Previdência? Não. Elas não fazem contribuições diretas e elas podem fazer também contribuições diretas sobre sua produção. Mas, geralmente, elas não fazem a contribuição direta, elas fazem uma contribuição indireta. Mas, mesmo assim, como a lei faz aquela lá no princípio, aqueles princípios que estudamos na semana passada, na aula passada, em sala de aula, como a lei faz uma equiparação, né? Trata com equivalência os trabalhadores urbanos e os trabalhadores rurais, os mesmos direitos que um trabalhador urbano tem, o trabalhador rural também tem, em relação aos benefícios e aos serviços. Então, como eles têm os mesmos direitos, o que acontece? Esse benefício esse trabalhador rural, que vive em regime de economia familiar, que tem uma área para produção não superior a 4 módulos fiscais, então que ele não tem empregados, ele pode ter, né, com as características dele, ele pode ter ali um empregado por um período, correto, ao ano, por um período que a lei estabelece por ano, não ao ano, mas por ano, e também pode ter ali uma ajuda, mas ele é um trabalhador que vive em regime específico de economia familiar, tá? Então, essa economia familiar em área não superior a 4 módulos fiscais, essa pessoa é considerada um segurado obrigatório como segurado especial, tá bem? E por fim, nós temos os segurados facultativos. O segurado facultativo é aquela pessoa que não exerce atividade remunerada. Ela não exercendo atividade remunerada, atividade laborativa remunerada, não é obrigatória a sua contribuição. Eu já falei isso em casa, em sala de aula. São os estudantes, as donas de casa, né? Eu já falei em sala de aula. Eu falo, só são essas duas classes de pessoas, mas na verdade a lei traz um rol até um pouco maior, tá? De pessoas que não desenvolvem atividade laborativa, mas que têm cobertura, como por exemplo, o cônjuge que acompanha o outro cônjuge que trabalha no exterior. Essa pessoa não está desenvolvendo atividade laborativa remunerada, porque está fora do Brasil, mas ela pode fazer contribuições previdenciárias como um contribuinte facultativo, tá bem? A lei vem estabelecendo isso. E aí, isso está bem especificado lá no capítulo do livro que eu vou deixar indicado para vocês no portal. Bem? E, além disso, é importante nós lembrarmos também que o trabalhador que já se aposentou, eu também, salvo engano, já falei isso em sala de aula, mas o trabalhador que se aposenta,
tá? Não por incapacidade, claro, mas que se aposenta por tempo de contribuição, por idade que seja, e ele quer continuar desenvolvendo atividade laborativa remunerada, ele pode, mas ele continua sendo um segurado obrigatório da Previdência Social, correto? Me aposentei por idade, me aposentei por tempo de contribuição, tá? Estou aposentado aí há 2 anos, eu quero voltar ao mercado de trabalho, ou se quero parar de trabalhar, quero continuar desenvolvendo atividade laborativa, eu posso? Posso e devo, né? É um direito e eu posso continuar trabalhando normalmente. Se eu estou jovem, se eu estou com capacidade laborativa, eu posso sim continuar desenvolvendo essa atividade laborativa, até porque isso traz dignidade para a pessoa humana e nós falamos muito isso em sala de aula. Mas para que eu possa continuar desenvolvendo atividade laborativa, é necessário que eu faça contribuições previdenciárias. Por quê? Porque a lei estabelece que eu sou um segurado obrigatório. E sendo segurado obrigatório, toda vez que eu desenvolver atividade laborativa remunerada, eu continuo pagando a Previdência Social. Então, ainda que eu já esteja aposentado, tá? Ainda que eu já seja aposentado, se eu continuar no mercado de trabalho, desenvolvendo atividade laborativa remunerada lícita, eu sou um contribuinte, um segurado obrigatório, então eu sou obrigada a contribuir sim. E aí lembrem-se, mais uma vez, dos princípios que nós falamos na aula passada, essa minha contribuição, ela é feita com base no princípio da solidariedade, né? Eu já utilizo o sistema, já tiro do sistema tudo que eu posso, que é através da minha aposentadoria, mas ainda assim, quando eu desenvolvo atividade laborativa, eu fico vinculado ao sistema para fazer as contraprestações. Então, eu fico um segurado obrigatório, eu não tenho a possibilidade de não pagar ou a possibilidade de pedir a restituição dos valores que eu estou pagando a título de previdência com base no princípio da solidariedade, que é um princípio, né, basilar para a Seguridade Social, tá? A Seguridade Social, ela é justamente uma matéria que trata dessa contingência e ela financia a saúde, a assistência e a previdência, correto? Então, esse princípio da solidariedade, ele garante que todos nós somos solidários com o sistema. Todos nós devemos ajudar o financiamento e a manutenção do sistema da Seguridade Social no Brasil, ok? Por fim mesmo, de verdade, última informação, a filiação no Brasil dos segurados pode acontecer, na verdade, a partir dos 16 anos, tá? Então, a partir dos 16 anos, o facultativo, o estudante, a dona de casa que queira fazer contribuição, 16 anos de idade, ele já pode dar início à sua contribuição, ali como uma forma de organização da sua vida previdenciária, né? Como é que você vai... É um planejamento, não uma organização, de um planejamento previdenciário. Você pode começar a contribuir já desde os 16 anos. Se não for menor aprendiz, pode começar a contribuir como um contribuinte facultativo, tá? Depois, quando tiver um vínculo formal ou se for um vínculo para contribuinte individual, começa a fazer a sua contribuição como um segurado obrigatório, tá bem? Bem, pessoal, por hoje é só, tá? Espero ter elucidado aí um pouco do nosso conteúdo, tá? Eu continuo à disposição para tirar as dúvidas. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar algum questionamento, aí volto a deixar claro, meu e-mail, neusimar.magalhães@anhanguera.com, e o meu telefone que todo mundo tem, né? Os líderes também têm. Só entrar em contato comigo no WhatsApp, me manda a tua dúvida e eu tento responder o mais brevemente. Tá bom? Muito obrigada. Volto a frisar aí, cuidem-se. Nesse momento é importante o nosso isolamento para que esse período passe o mais brevemente possível, tá bom? Fiquem com Deus. Tchau.